Bom dia. Vamos então iniciar aqui o painel do acesso ao património público. Obviamente estamos a falar do acesso ao património imobiliário público, ao património que está devoluto ou disponível. E estamos aqui centradas nas cooperativas de habitação, então no acesso a esse património pelas cooperativas de habitação, para que possam apoiar o cumprimento da função social da habitação. A sessão vai ser como a sessão anterior, portanto, vamos dar aqui 5 minutinhos a cada pessoa para apresentar do seu ponto de vista as suas motivações, o que tem explorado, o que é do seu conhecimento em relação a este assunto. E depois abrimos novamente a perguntas. Vou apelar à vossa arte de participar, ou seja, que não se prendam de participar na conversa, mas também que pensem que quanto menos tempo falarem, mais pessoas conseguem participar. E, portanto, vou apresentar aqui as pessoas que tenho ao meu lado, que agradeço muito a presença. A Susana Mourão, coordenadora da Unidade de Habitação e Reabilitação Urbana da Câmara Municipal de Évora. A Luísa Rossini, investigadora no ICS, na Universidade de Lisboa. E o Luís Mendes, do IGOT, da Universidade de Lisboa também. Vou deixar que as próprias pessoas se apresentem e, se calhar, para fazer aqui uma coisa do local para o mais abrangente, vou pedir à Susana que inicie, ao Luís que continue e à Luísa que termine as apresentações. Obrigada. Bom dia a todos. Já devem ter percebido que eu não sou o Presidente da Câmara Municipal de Évora. Sou a Susana Mourão e, por motivos de força maior, não é possível estar cá o Sr. Presidente nesta mesa. Depois das palavras ditas hoje de manhã, é de uma grande responsabilidade estar aqui a representá-lo. Como a Joana disse, trabalho na Câmara Municipal de Évora, coordeno a Unidade de Habitação e da Reabilitação Urbana, portanto uma equipa que tem sensivelmente 4 anos de existência enquanto equipa unidade e, tendo em conta que foi uma questão de 1 hora atrás que me informaram que o Sr. Presidente não poderia estar, portanto eu vou apresentar, tendo em conta o desafio do acesso ao património do Estado público, mas tendo em conta a mesa anterior, que eu estava ali caladinha em pulgas, também para vocês verem um pouco o resultado daquilo que a Academia produz, também tendo sido eu aluna de uma universidade e não sou arquiteta, sou socióloga. A minha área sempre foi a reabilitação de edifícios, nomeadamente a reabilitação de edifícios habitados. Não vou pronunciar sobre a prática da arquitetura, fica o debate para este lado. Simplificando, são 5 minutos breves a correr e improvisando também e dando um pouco de tudo do nosso trabalho até chegarmos ao património do Estado. Em 2019, no âmbito da nova geração de políticas de habitação, realizamos um diagnóstico sobre os problemas habitacionais em Évora. E o resumo desse diagnóstico é público, nomeadamente numa planta que é estruturante. Aquilo que vocês estão a ver aqui, bem ou mal, é um resultado de um trabalho de campo feito a partir de 2020-2021. E nesse diagnóstico cruzamos várias variáveis onde residiam famílias com problemas habitacionais de ordem qualitativo, ou seja, famílias que são proprietárias cujo problema habitacional passa pela reabilitação e famílias com problemas de ordem quantitativo, ou seja, famílias cujo problema se resolve através de uma habitação disponível no mercado,
seja ele apoiado, condicionado, acessível ou livre. E tudo isto a uma escala de quarteirão. Estas eram as nossas variáveis independentes e quisemos saber um pouco mais sobre estes quarteirões. E ficamos a saber que onde se localizam estas necessidades habitacionais é também onde se localizam os edifícios vagos, devolutos. Por outro lado, quisemos saber quem é que residiam nessas áreas e verificamos que é onde residem pessoas que não sabem ler nem escrever. E quando digo, não são pessoas de baixa literacia, são pessoas que não sabem ler nem escrever. Também onde viviam as pessoas à procura de emprego, população idosa e população reformada. E chegamos à conclusão que no Concelho de Évora, portanto não estou a falar só da cidade ou do centro histórico, no Concelho de Évora, também as freguesias rurais, que existiam 53 áreas de intervenção prioritária e integrada e que precisavam de um quê? De quê? De um olhar multidimensional. Não só uma componente urbanística, arquitetónica, como também uma componente social. Aprovamos o Plano Local da Habitação, que no âmbito do Plano Local da Habitação saiu aquilo que todos nós já ouviram falar sobre a Estratégia Local da Habitação para as graves carências habitacionais para o Programa Primeiro Direito, também foi falado hoje de manhã. E nós damos acesso, no âmbito do nosso diagnóstico, a todas as entidades identificadas no Programa Primeiro Direito para ter acesso a uma habitação digna, seja através de uma entidade beneficiária como uma entidade pública, uma IPSS e vão mais longe até as cooperativas, é preciso que elas queiram, aquelas que existam ou que se formem novas. E também os proprietários que vivem em condição de insalubridade, que são os proprietários residentes, como há pouco o Nelson referiu, onde nós estabelecemos um acordo com a Ordem dos Arquitetos, porque decidimos que os proprietários, que apesar da baixa literacia, seriam eles a escolher um arquiteto para resolver o seu problema habitacional, para o acesso a uma habitação digna. Bom, mas até chegarmos aqui, nós sabíamos quais eram as áreas, nós queríamos saber quem é que vivia atrás daquelas paredes, daquelas portas que nós passávamos todos os dias de trabalho de campo. E a primeira questão a seguir à aprovação do Plano Local da Habitação, que foi esta a base de trabalho territorializada, os 19.000 euros do IRU não foi para pagar estratégias encomendadas fora do município, como muitos municípios fizeram, que até isto hoje de manhã foi questionado. A estratégia foi feita internamente dentro da equipa do município. E contratamos a equipa Minga, que também está aqui representada, para nos dar um apoio, que estávamos em pleno Covid, para criarmos uma plataforma de dados colaborativa de várias ordem. Trabalho de campo a nível fotográfico, dados das finanças, dados do INE e todos os trabalhos associados. E como estávamos em Covid, sempre que um proprietário de um edifício, a sua morada fiscal correspondia à morada do edifício da nossa base de dados, estávamos perante um beneficiário direto. E, portanto, durante o Covid, nós enviamos cartas aos proprietários para a dizer e informar de que havia um programa que os podia apoiar. Por outro lado, neste levantamento destas áreas de intervenção prioritária integrada, fomos encontrando não só o património do município, que esse nós sabíamos onde é que ele estava, património do Estado, património da Santa Casa Misericórdia, não só de Évora, mas também de outras cidades, como de Portel, por exemplo, o Instituto de Ação Social das Forças Armadas e de outras entidades beneficiárias que iam tendo património disperso pelo Concelho. E isto, resumindo, portanto, e concluindo, dentro das áreas de intervenção prioritária integrada, são o quê? São áreas que hoje se chama muito de gênese ilegal. Évora nunca teve bairro gênese ilegal, porque quando saiu a legislação, a seguir ao 25 de Abril, uma das prioridades do município de Évora foi legalizar e infraestruturar todos os bairros de gênese clandestina. E, portanto, quando saiu a legislação das áreas de gênese ilegal, todo o trabalho já tinha sido realizado. Contudo, as nossas áreas de intervenção prioritária integrada integrou estes bairros existentes no Concelho, assim como o património do Estado construído a custos controlados, seja antes do 25 de Abril, seja depois do 25 de Abril,
nomeadamente habitação com coberturas de amianto, e tendo em conta que eram a custos controlados, a qualidade dos materiais todos nós sabemos, e que neste momento têm problemas não só ao nível das coberturas, como problemas, portanto, estruturais. E foi sobre esta forma integrada de olhar para o território de quem é que tem a posse do edificado, e tendo em conta esta plataforma, nós fomos reunindo todos os recursos existentes no Conselho e, de certa forma, trazê-lo para o acesso para resolver os problemas habitacionais. E o que é que sucede neste processo todo? E agora sim vou falar sobre a experiência, sobre o acesso ao património público em Évora. Existe uma legislação. A primeira grande questão é que o património pode não ser cedido gratuitamente, ou seja, transferido para os municípios, vem com uma cedência de 50 anos, ou é alienado. Portanto, o custo associado ao património do Estado. Ele não é cedido gratuitamente, ok? Numa transferência de competências de património. Ele pode ter um custo associado e, para além do pedido que os municípios têm que fazer, têm que existir avaliações e avaliadores. Resta saber se chega ou não a um consenso, tendo em conta o valor do património. Por outro lado, temos aqui uma questão que foi muito importante para nós e que nós respeitamos. As instituições têm que trabalhar em colaboração. O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana posicionou-se bem, segundo a minha perspectiva, de pegar no património que não necessitaria de grandes obras e de o colocar no arrendamento acessível através de concurso. Contudo, há um vasto património. Nós identificamos mais de 50 imóveis no Concelho de Évora que são do Estado, dos quais 36 têm vocação habitacional. E neste processo, o município de Évora fez 2 alterações simplificadas, quer do seu património, quer do património do Estado, no âmbito do plano de urbanização, de fazer uma alteração simplificada, passando de serviços para habitação a custos controlados. Este trabalho está feito, estamos em negociações com a STAM, não vai ser fácil, nomeadamente tendo em conta todo este contexto governamental que estamos a viver. Que fique claro que as instituições envolvidas de tratar do património, portanto, do Estado para uso habitacional, têm um tempo muito claro, 120 dias e 60 dias para despacho, e esses tempos não são cumpridos. Portanto, já chega de burocracia. Julgo que, como o município de Évora, devem estar outros municípios, com trabalhos feitos ou não, a entrar em diálogo para ter acesso ao património do Estado, e quanto mais arrastarmos mais este processo, não podemos esquecer que necessitamos novamente de projetos. Como nós estamos neste encontro sobre novas formas de viver, tentei partilhar com vocês de uma forma improvisada e passando também para vocês, tendo em conta o trabalho apresentado hoje de manhã, as pessoas trabalham muito. Nós começamos a mandar cartas, que nós dizemos cartas de amor, pessoas que não conhecíamos, eles tinham acesso a um programa e que ligavam para a loja. E nós, durante 3, 4 meses, está aqui a Ana presente, a partir das 5 horas telefonávamos às pessoas que nos telefonavam durante o dia, onde nós ligávamos depois das 5 horas a explicar o programa e que nos enviavam os documentos por e-mail. Passados 6 meses já não havia Covid, ou pelo menos já tínhamos as restrições terminadas e nós íamos, portanto, ver as suas habitações. E nós fazíamos sempre os possíveis de telefonar ou de marcarmos reuniões, por exemplo, de condomínios que não existiam, e de os revitalizar, e nós íamos depois das 6 horas aos bairros para tentar reunir com os condóminos. Vocês podem não acreditar, mas as pessoas não tinham capacidade física nem anímica, depois de um dia de trabalho, de tratarem dos seus assuntos, nomeadamente num apoio que lhes permitia um acesso a uma habitação digna. Portanto, não é só uma questão de baixa de rendimentos, é também uma questão de excesso de trabalho. E, portanto, se todos nós queremos formar associações de moradores, cooperativas de habitação, participação, cidadania, portanto, tem que haver espaço e nós não podemos trabalhar tanto. Era esta a ideia que eu vos queria passar, ficando depois aberta a outras questões. Obrigada.
Obrigada, Susana. Passo então ao Luís Mendes. Bom dia a todos e a todas. Agradecer a oportunidade para aqui estar. É um prazer enorme, sobretudo, ver um auditório com esta capacidade já a 75%. Não é? Isto é fantástico, é o terceiro encontro de Novas Formas de Viver. Agradecer naturalmente à Rede Coabitar, o convite também, todo o acolhimento e a organização por parte da Ordem dos Arquitetos e também da Câmara Municipal de Évora. Aqui tenho que fazer um agradecimento especial à Susana, que me fez ontem um espetacular acolhimento, e também agradecer à FCT, porque é a FCT que está a pagar a minha vinda aqui, e também o patrocínio, já agora, da Associação de Inquilinos, também com patrocínio direto aqui para o seminário. Dizer o seguinte: quando falamos de património público devoluto, há aqui algumas ideias que me surgem em sentido de tese que eu gostava aqui de colocar, partindo de três acessões, apontamentos, que depois se desdobram noutras ideias importantes. A primeira é que, para pensarmos o património público devoluto ao serviço de uma nova geração de cooperativismo, nós temos que rever, há aqui um desafio muito grande de rever totalmente aquilo que é a aparelhagem do Estado e o papel e a função que o Estado tem na definição de política pública de habitação, não necessariamente política de habitação pública, e aqui como importante agente de ordenamento do território, de provisão e de produção de espaço. E esse Estado tem, nas últimas décadas, 40 anos, sensivelmente, quase todo o período da nossa democracia, excetuando talvez uma primeira fase, esse Estado tem-se revelado profundamente neoliberal. Claramente capitalista, dominante, no sentido de não valorizar o papel social, estruturante que a habitação deveria ter como condição, como direito das nossas vidas. E o que faz o Estado é agilizar, ele é agilizador, é gestor, é empresário, lubrifica os mecanismos do mercado e não cumpre a sua função constitucional, que é a de ser verdadeiro construtor, executor, provisor de habitação. Portanto, primeiro desafio. Segundo desafio tem que ver, discutir o património público, à luz dos devolutos, por exemplo, implica repensarmos todo o reequilíbrio de regimes de propriedade que estão previstos na Constituição da República. Atenção, repensar o que está na prática, porque o que está na teoria e no discurso constitucional está correto. Nós temos três regimes de propriedade, não é? O mercado livre, o cooperativo e depois o social público. E como sabemos, plasmado no concreto e na materialidade da prática, o que percebemos é que este modelo está totalmente desvirtuado por décadas de especulação, de mercado livre e também de, digamos, de financiarização. E temos aqui um número que é rebatido e batido muitas vezes, mas temos 98% de toda a provisão de habitação no país é de origem privada, particular, não é? E apenas 2% social ou pública. E é isto que é preciso reequilibrar. E é nesta senda deste desafio que também queria aqui dizer algumas coisas. Um terceiro desafio, que tem que ver com a necessidade de nós, de facto, refuncionalizarmos e mobilizarmos património público devoluto, e depois poderemos ir ao património público privado, mas para servir precisamente a função social da propriedade, e aqui em duas acessões, numa imobiliária, portanto, dar vocação, ou pelo menos mobilizar património imobiliário público abandonado, subutilizado, devoluto, e dar-lhe uma nova função, não é? Ou por via fundiária, porque não podemos esquecer que património público também diz respeito ao fundiário, a solo disponível para construção ou para contratualização por via, por exemplo, de parcerias público-comunitárias para cooperativas de inquilinato, etc. E toda uma emergência grande de novas formas de cooperativismo, não é? Dizer que estes três desafios depois desdobram-se numa quantidade tremenda de valências. Quando eu olho para o património público devoluto, vejo aqui a possibilidade de ser uma das grandes soluções
ou uma grande resposta à crise habitacional. Não no sentido de negar totalmente, digamos, a possibilidade de nova construção, não é isso que está a dizer, mas também percebemos que não é pela nova construção, como disse o Sr. Presidente, que o problema se vai resolver, sobretudo porque temos um superávit para além de famílias, não de 800 mil, Daniel, mas de 1.500.000 casas. Portanto, nós temos, para além de agregados familiares, 1.500.000 casas. Somos até dos países da OCDE em que esse superávit é mais evidente. Agora, coloca-se a questão, estas casas têm ou não têm utilização? Bom, metade são residência, portanto, segundas residências, casas de lazer e recreio, casas de imigrantes, não é? E alojamentos locais. Os outros 725 mil são devolutos que estão mesmo desprovidos de função social e económica. E nesses tem mesmo que se atuar. E até me custa que as derivas mais liberais do pensamento económico, e até assim dadas como progressistas dentro do que é o liberalismo, e que até têm tido uma expansão e uma representação política na nossa democracia, sejam completamente míopes à irracionalidade económica, tucur, stricto senso, de ter uma enorme quantidade de volutos. Eu estou a falar só da dimensão económica, já vou à ambiental, não é? Uma enorme quantidade de volutos que não têm função. Isto é muito simples, é ideológico. E, portanto, temos que apontar esse argumentário, não é? A impossibilidade, o que levou à queda do mais habitação foi ideológico. As medidas mais intervencionistas que alguma vez se viu na democracia recente, do ponto de vista da mobilização de propriedade devoluta, e sim, eram comunistas, e tinham um bocadinho de venezuelização, pois tinham, o Menezes Leitão tinha razão, mas foram rejeitadas pela esquerda no Parlamento. Rapidamente, desafios que se colocam pela questão do aproveitamento do património devoluto, ou valências. Há o aproveitamento de uma infraestrutura existente, portanto, reutilizam-se edifícios, isso reduz a necessidade de nova construção, minimiza consumo de recursos, reduz a pegada ecológica, portanto, a economia circular fica a funcionar. Há uma redução da expansão urbana, no sentido do sprawl, portanto, o adensamento, a compactação, a consolidação do tecido urbano permite evitar a necessária urbanização ou suburbanização desregulada que compromete solo, áreas verdes, ecossistemas. Eficiência energética. Hoje aposta-se na reabilitação energética e isso requer aqui uma reforma sustentável de amplo e profundo alcance que permita melhorar a eficiência energética dos edifícios, reduzir o consumo de energia no processo dessa reabilitação e promover até o uso de tecnologias ecológicas, todos os impactos ao nível da revitalização urbana que o aproveitamento do património público devoluto pode ter, a reativação de espaços abandonados, a adaptação desses imóveis públicos devolutos para transformar áreas de alguma degradação ou desvitalizadas em áreas mais dinâmicas, com dinâmica cultural, até alternativa. O fomento à inovação arquitetónica com soluções criativas de design, o estímulo às novas formas de habitação cooperativa com modelos como o co-living, o co-housing, que podem ser efetivamente proporcionados e alavancados pelo tipo de reutilização destes espaços, o novo modelo de parcerias público-comunitárias que permite agilizar aqui o diálogo entre o Estado e todo o terceiro setor, não é? E a sociedade civil. E, finalmente, terminaria com o grande, eu acho também, um dos grandes potenciais do aproveitamento do património público devoluto, que é o transformar o urbanismo no sentido, ou contribuir para que ele seja mais inclusivo, mais sustentável socialmente e também mais justo socioespacialmente. Porque quando nós estamos a garantir que o património devoluto seja colocado em bolsas precisamente para camadas populares mais vulneráveis, nós estamos a criar possibilidade de destinar património público, com vocação residencial, naturalmente, para programas de arrendamento acessível ou rendas apoiadas, sociais, condicionadas, aqui a acessão é múltipla. E isto aqui é muito importante, estamos a desenvolver aqui uma tese, que é retirar ou garantir que há reequilíbrios funcionais na cidade, e a retirar, através do estancar, da alienação desse património público, que se fez durante também muitos anos, redirecional para reequilibrar os tais 3 regimes de propriedade, ou seja, reforçar a oferta pública de habitação.
Para além de que estamos também, naturalmente, através de um processo de participação comunitária, por via das parcerias público-comunitárias, a desenvolver projetos mais horizontais, mais colaborativos, a promover o tal bottom-up que falava há pouco o Gonçalo, e que envolvem moradores, organizações locais e, portanto, digamos, podem responder de uma forma mais eficiente àquilo, atender às necessidades reais das comunidades e das populações. E depois, aumentar, eu acho que essa é a grande tese e esse é o grande desafio, aumentar, e sabemos que vamos levar décadas a fazê-lo, mas aumentar substancialmente a oferta pública de habitação. Isso pode-se fazer através desta mobilização do património devoluto. Essa é uma forma de, direto ou indiretamente, a par de tudo o que o Sr. Presidente disse até no início, a necessidade de regular o mercado, de permitir controle de rendas, que não é a mesma coisa que congelamento, permite regular a especulação imobiliária e prevenir os fenómenos de gentrificação e financiarização, porque se tivermos aqui uma acessão de Estado verdadeiramente público e socialista, eu tenho que dizer isso, não é? Progressista, no sentido de responder às necessidades das populações, nós vamos ter o debelar de todo um conjunto, mesmo em economia mista, nós vamos ter todo o debelar de um conjunto de dimensões que têm prejudicado gravemente o acesso e o direito à habitação e à cidade. Obrigada, Luís. Vou passar então a Luísa Rossini. Bom dia. Obrigada por invitarme. Antes de comenzar, peço desculpa pelo meu portunhol. Por essa razão vou ler bastante das minhas diapositivas. Hoje gostaria de falar sobre a importância do acesso ao conhecimento e da autorização do patrimônio público, bem como o papel do Estado no apoio à habitação cooperativa. Tenho uma apresentação. Vou abordar alguns temas que, em certo momento, podem parecer óbvios, mas que são úteis para contextualizar a conversa. E se alguns destes temas foram já do domínio público, posso avançar para o seguinte, pois reuni vários assuntos nas minhas diapositivas. Então, sim, acho que temos que fazer assim. Apresentar, ok. Então, habitação pública e políticas cooperativas, principais reflexões. Sim, introduzir dizendo que, evidentemente, nos países com maiores níveis de habitação pública, há menor pressão sobre os mercados privados, então, como Países Baixos, Áustria ou Dinamarca. E a presença da habitação pública ajuda a regular os preços do mercado. E, com tudo isso, muitos países reduziram significativamente o seu parque habitacional público nas últimas décadas. Ao mesmo tempo, modelos cooperativos de habitação oferecem uma alternativa entre o arrendamento e a propriedade individual e baseiam o seu princípio na autogestão, participação e não na especulação, e têm sido promovidas em cidades como Zurique, Viena, Berlim e Barcelona como forma de garantir habitação estável, acessível e comunitária. Então, os pontos-chave são que a combinação entre habitação pública e cooperativas pode diversificar a oferta e responder a diferentes perfis sociais. Em particular, pode gerar um efeito de expansão, scale-up dessas estratégias, permitindo a criação de mais habitação acessível e o alargamento do setor social que pode acceder à habitação cooperativa. Porque, na verdade, até o dia de hoje, em muitos casos, continua a ser inacessível para as classes mais baixas, reproduzindo níveis de exclusão para os sujeitos mais vulneráveis. Bom, então, isso pode ter um impacto real, com um apoio institucional que envolve o acesso a terrenos imóveis públicos e financiamento acessível, e a utilização de propriedades públicas devolutas pode ser fundamental para expandir essas alternativas de forma sustentável. Então, aqui introduzco algumas temáticas desde um livro que chama-se International Policies to Promote Cooperative Housing, de que eu escrevi um capítulo sobre Itália. Então, mas em geral, aqui podemos ver como o acesso a terrenos e imóveis públicos para cooperativas se pode articular em diversos pontos.
Primeiro, a venda de terrenos públicos abaixo do preço de mercado. Por exemplo, em Uruguai existe uma carteira de tierras e imóveis para viviendas de interesse social que reserva os 50% dos seus terrenos para habitação cooperativa. Depois há o arrendamento de longa duração de terrenos públicos. As autoridades podem manter a propriedade da terra e arrendarla por longos períodos entre 30 e 99 anos. Por exemplo, Alemanha, Itália e Quebec arrendam por mais de 50 anos. E em Países Baixos tem um modelo chamado Erbpacht, com revisão periódica da renda. Depois há programas de reabilitação de propriedades públicas. Edifícios públicos podem ser transferidos para cooperativas para efeitos de renovação e reabilitação. Este é o exemplo de que eu escrevi. Fala da região do Lazio, em Itália, que é a região onde fica a cidade de Roma. La política chama-se autorecupero ou autorreabilitação e permite a grupos organizados de recuperar edifícios públicos abandonados para fins habitacionais, sob gestão cooperativa. A coisa interessante é que não são só edifícios habitacionais, mas podem ser também edifícios públicos como escolas ou bibliotecas que não são utilizadas. Depois a transferência de habitação pública para cooperativas. Então, por exemplo, no Reino Unido, a Community Gateway Model, neste modelo os inquilinos passam a gerir coletivamente a habitação pública através de estruturas cooperativas, com participação democrática na toma de decisões. Também existe a reserva obrigatória de habitação cooperativa em novos projetos urbanos. Por exemplo, na cidade de Hamburgo, na Alemanha, o 20% das novas habitações devem ser destinadas a cooperativas, assim como em Dinamarca, o 25% pode ser reservado para Allmenne Boliger, cooperativas de habitação sociais sem fins lucrativos. Também há o direito de preferência, direitos de preempção, em que os inquilinos podem organizar-se como cooperativa para adquirir os imóveis que habitam. Aqui os exemplos estão no de Dinamarca, em que os inquilinos formam cooperativas para comprar os seus próprios alojamentos, e Áustria, onde os municípios podem exercer o direito de preferência para adquirir edifícios e disponibilizá-los a cooperativas. Mas também, mais recentemente, não sei se conhecem, estive o exemplo de Barcelona, que comprou um edifício inteiro no centro da cidade para evitar o desalojo desalojamento, despejos das famílias que moravam no edifício. O problema é sempre oficialmente a falta de fundos públicos e geralmente é uma justifica para não escolher propriedades que estão localizadas em zonas centrais das cidades, mas são as mesmas zonas onde atualmente existe a maior pressão por parte do mercado. Em Barcelona, por exemplo, a Câmara Municipal pode utilizar a lei de preferência e retractação para comprar edifícios em zona onde já não há outra forma de criar habitação acessível, seja porque já não existem terrenos disponíveis para construção, seja porque os terrenos se tornam demasiado caros. Então, isso é uma estratégia que pode ser utilizada. Depois há a parte do suporte público do ponto de vista financeiro para a habitação cooperativa. Isso pode articular-se com empréstimos hipotecários públicos, garantias de empréstimo como apoio estatal, subsídio de direitos para a habitação cooperativa. Aqui há alguns exemplos, desde o Banco de Investimento e Desenvolvimento de Hamburgo, o Quebec, que oferece garantias de crédito com prazo de 35 anos para projetos cooperativos, a Dinamarca, onde o financiamento público até o 14% dos custos de capital vai para a habitação cooperativa social, etc. Também existem os benefícios fiscais para cooperativas. Muitas cooperativas de habitação beneficiam de isenções de impostos e apoio técnico e organizacional. Desculpe. Então, este livro é muito interessante porque foi pedido a muitos investigadores de diferentes estados de analisar o apoio do Estado às cooperativas abaixo de todos estes aspectos. Então, o suporte financeiro, como aceder ao terreno, a propriedades públicas, etc. Se querem, pode ser uma boa referência.
También los modelos cooperativos, el libro se enfoca principalmente en los modelos de cooperativas de capital cero, capital limitado, que se entienden como una forma de garantizar accesibilidad a largo plazo. E la conclusión es que en estas parcelas público-cooperativas para Habitação, o apoyo público es esencial en todas las fases de desenvolvimiento de Habitação cooperativa, desde acceso a terrenos y edificios, a apoyo financiero, al mecanismo de accesibilidad a largo plazo, hasta la regulación para evitar conversión especulativa. Porque aquí tiene todo un análisis de cómo acceder a un listado de patrimonio público en Portugal, mas para llegar solamente a una avaliación final de cómo hay un problema de foco excesivo en la rentabilidad financiera en la gestión del patrimonio público, que creo que puede ser un buen tema de conversa, que produce la exclusión de proyectos sin fines lucrativos y un sistema rígido de concurso público, e una proposta che è di riformare il sistema di gestione del patrimonio pubblico integrando a avaliação de impacto social e ambiental nas decisões de afectação dos imóveis. Então, criar um sistema independente de monitorização para avaliar o impacto social e ambiental, vincular a afectação de imóveis públicos a indicadores claros e mensuráveis, e implementar leis que apoiem a administração partilhada dos bens públicos. E aqui, fecho. Obrigada. Como mais ninguém quer falar, aproveito o espaço. Valorizar muito esta iniciativa. Em primeiro lugar, o meu nome é Pedro Soares e queria, não como crítica, mas como reflexão, referir o seguinte: o próprio nome do painel acho que é bem exemplificativo daquilo que é os tais preconceitos ideológicos que o Luís Mendes falava há pouco, nos condicionam. Porque é que nós nos referimos, e bem, à questão da mobilização do acesso ao património público e não falamos do privado? Porque é que o privado parece que é uma coisa intransponível, que não se pode tocar, que ninguém pode mexer, porque há aqui uma espécie de um sacrossanto direito dos privados de que ninguém pode ter em conta que, e isto foi uma das grandes aquisições da Lei de Bases da Habitação, de que, de facto, o património privado tem uma função social. E, portanto, que a comunidade, que a sociedade deve poder pronunciar sobre ele e deve intervir sobre ele quando, de facto, não está a cumprir essa função. Mas reparem que, mesmo neste painel, nós só falamos no património público. Será porquê? Porque estamos condicionados por esta ideia também. E, portanto, eu gostava de que refletíssemos sobre esta questão. Quando, ainda para mais, as tais mais de 700 mil casas, fogos, que estão devolutos, na sua esmagadora maioria são privados, não é? Na sua esmagadora maioria. Eu queria dizer que, de facto, a mobilização dos fogos devolutos, sejam eles públicos ou privados, é uma questão central no enfrentamento da crise habitacional que nós vivemos. Acho que é central. E preocupa-me, tenho alguma perplexidade, porque é que as várias forças políticas que compõem o nosso espectro partidário, raramente, ou de forma muito tímida, alguns nem sequer querem falar, na questão da mobilização dos fogos devolutos. Reparem que se fala limitação de rendas, proibição de venda aos estrangeiros, tal, mas isto do património, da mobilização do património devoluto, isso é raro falar-se. E quando se fala é de forma muito en passant, e quando é en passant, só no público é que se fala. Eu acho que isto, de facto, é um condicionamento muito grande que nós temos, que parece que está interiorizado, para enfrentar esta crise habitacional. Porque, reparem, crise habitacional quer dizer milhares de famílias que vivem em condições infra-humanas. É que nós aqui às vezes falamos da questão de falta de habitação e tal, a gente não consegue comprar uma casa em Lisboa. Não, o problema não está aí, também está aí, claro. Mas está em que há milhares e milhares, dezenas de milhares de famílias que vivem em condições infra-humanas. E como é que é possível um Estado que tem a Constituição que temos e que coloca a questão do acesso à habitação como uma questão central, encarar este problema como sendo uma coisa, mas já algum dia há de resolver isto. Quando o 25 de Abril fizer 100 anos, certamente teremos este problema resolvido.
Eu gostava de dizer o seguinte, porque é que eu acho que é absolutamente central a questão dos fogos de veludos para enfrentar a crise da habitação em termos imediatos, porque é isto que eu estava a dizer, é que em termos imediatos, porque essas pessoas precisam de viver, ter condições de vida, agora, hoje ou amanhã, precisam ter condições de vida. Não pode ser daqui a 10 anos, não pode ser daqui a 15 anos. Ora, há dois problemas pelos quais eu acho que a questão dos veludos é central. Primeiro, porque mesmo defendendo, como eu defendo, que deve haver mais investimento público na construção, isso demora anos e, para além disso, o nosso aparelho instalado de produção é muito débil, não consegue. E, para além disso, grande parte desse aparelho instalado está virado para setores com capacidade de compra que não são estas dezenas de milhares de famílias que vivem em condições infra-humanas. Eles não constroem para estas pessoas, como é óbvio. E, portanto, isto é logo uma limitação, mesmo só tendo em conta as questões do mercado. Mas eu acho que há um outro problema, que ainda aqui não foi falado e eu aproveito para introduzir. É que o foco estratégico da União Europeia, e que influencia os Estados-membros, Portugal, deixou de ser, cada vez menos o Estado Social, cada vez menos enfrentar as dificuldades das populações e os problemas da coesão social e territorial, mas neste momento o foco, desculpem, mas é a economia de guerra. Quer dizer, é um problema que nós não podemos fugir. E esta economia de guerra, 800 mil milhões de euros que a von der Leyen, eu não sabe onde é que gozar de buscar, mas já deve estar a perceber que tem que ir buscar a algum lado, nomeadamente ao Estado Social, nomeadamente ao apoio à habitação, saúde, etc. Não é? Esta alteração de foco estratégico da União Europeia vai pôr em causa muitas das ideias fabulosas que nós temos estado aqui a falar, de boas vontades, porque vai haver diminuição do investimento público nesta área. Quer dizer, aquela ideia que, aliás, a Lei de Bases da Habitação já começava a colocar, de que a habitação devia ser um dos pilares do Estado Social, coisa que nunca foi em Portugal. Não é? Isso vai ser completamente varrido da agenda política. E, portanto, nós temos que ter em conta que, de facto, só há uma forma de enfrentar este problema, que é, de facto, a mobilização pública dos fogos de veludos. Grande parte deles têm condições de habitabilidade e muitos, com pequenas obras, ficam a ter condições de habitabilidade. Então, aproveitando também, concordo, Pedro, claro. Ou seja, nós aqui não falámos do privado porque não estava previsto no título. O título é público, não é? Portanto, tematicamente eu fui-me contendo. Mas já agora, eu tinha escrito aqui algo que já disse também no segundo encontro e que acho que é importante, que é, evidentemente, que este preconceito ideológico fortíssimo e que é transversal a várias camadas sociais, independentemente até da sua situação de classe. É uma ideia que até dentro da Rede H se discute muito isso, porque é que a questão da propriedade é tão defendida acerrimamente, por exemplo, na Europa do Sul. Será uma questão cultural? Não sei, se existir aqui alguém que também possa contribuir para o debate, seria interessante. Mas a verdade é que nós vivemos tempos, como alguém disse há pouco, de uma economia não produtiva, de capital fictício. O Deus mercado está alavancado pelo modo de produção, não é? Pela ofensiva neoliberal, pelo capitalismo financiarizado, e isso impede, trabalha as subjetividades e as narrativas neoliberais das pessoas, do simples condutor de Uber ao operário mais básico, mais manual, não é? Até à elite, bloqueia essa possibilidade de se ver para além do que nos é mostrado. E eu diria, concordo plenamente contigo, ou seja, são necessárias medidas cirúrgicas, porque o património, o mercado neste momento é essencialmente privado, e qualquer medida mais estrutural ou musculada, o mercado não é natural, ele é um produto social e ele responde perante as narrativas dos próprios promotores e dos proprietários. O que é que acontece? Se as medidas forem demasiado musculadas ou, digamos, radicais, e eu
gosto da radicalidade, não é? Porque a radicalidade vai à raiz, mas neste contexto temos que perceber em que contexto estamos. Pode ser perigoso no sentido de haver um reverso. Eu recordo-vos, por exemplo, a contenção do aumento das rendas dos 2%, não é? Como aconteceu há uns anos. Foi uma exigência da Associação de Engenheiros Benense e das camadas mais populares e foi acedida pelo governo socialista e viu-se o que resultou do ponto de vista da oferta. A oferta foi brutalmente recuada porque os proprietários tinham esse receio e quem pagou as favas, desculpem lá, a repercussão foi-se dar ao nível de uma instabilidade no inquilinato. Ou seja, tem que haver, nós temos que perceber que o problema é multidimensional, é multiscalar, é multicritério, é multi-stakeholder e é multiscalar em escalas de tempo e de espaço. O que significa que as medidas têm que ir para além das duas dimensões. As medidas têm que ser também multiscalares e com diferentes escalas de temporalidade, desde planeamento a curto, médio e longo prazo. E todas elas têm que funcionar, medidas obviamente para resolver a crise, e todas elas têm que funcionar de forma articulada. Volto a dizer que o último grande esforço público, independentemente do partido que avançou, e sendo do governo, não é? Portanto, independentemente disso, foi o Mais Habitação, olhando para as medidas mais intervencionistas que eram cirurgicamente apontadas para regular aspectos precisos que acupunturalmente poderiam ser reajustados no sentido de reencaminhar o mercado no bom sentido. Mas relativamente à propriedade privada devoluta, eu acho que se pode começar por um modelo de incentivos e estímulos de isenção fiscal a que os devolutos privados venham para o mercado de arrendamento. E estou convencido que se essa oferta aumentar acima dos 20%, isso vai começar a sentir-se nos valores de arrendamento. Portanto, a lei da procura e da oferta continua a funcionar, nós não temos que negar isso, só que ela tem que ser trabalhada de uma forma muito mais regulada e com inteligência, não é? Portanto, eu diria que essas isenções fiscais, e depois no sentido de trabalhar a carga fiscal penalizando aqueles, multiplicando por várias vezes os impostos sobre a propriedade daqueles que mantêm essa propriedade fechada, não é? Estou a falar do privado. Trabalhar o mercado de arrendamento, portanto, pôr sempre em associação o devoluto que é mobilizado para cumprir uma função social e económica no mercado de arrendamento, isso é fundamental. Eu sei que estou aqui à margem do discurso cooperativista, mas é nesse, digamos, eu estou a pensar nas grandes questões e, de facto, isto vai responder, o mercado de arrendamento é nos países mais desenvolvidos, precisamente aquilo que responde às necessidades mais pontuais de habitação de uma camada populacional que não tem acesso a ela. E por isso é que a nova construção não é, de facto, o paradigma. Primeiro porque é desaconselhado por todos os organismos nacionais e internacionais com peso de autoridade de Estado, não é? Depois, porque temos o superávit que falei há pouco. E depois, como disseste bem, é extemporânea. Portanto, a nova construção é extemporânea, não consegue responder a tempo, não quer dizer que se perca a longo prazo, não é? Mas não é aí que está a resposta essencial, porque ela não responde em tempo útil à emergência social que é a crise de habitação. E depois outra coisa, quando se atua sobre a propriedade privada, eu acho que tem que se distinguir muito bem aqueles que são os pequenos e médios proprietários daqueles que são os grandes proprietários. E tem que se ter mão muito pesada sobre os grandes fundos. É esse o desafio. Não há uma regulação para estes grandes, não há uma regulação à escala internacional para estes grandes players. E esse é um grande desafio. Sem perdermos a nossa soberania, como é que nós conseguimos cooperação internacional no sentido de regular o que estes fundos andam a fazer? Porque eles trabalham na base da geoarbitragem e trabalham na base daquilo que o David Harvey explica há muito tempo, que é o ajuste espacial do capital. O capital ele vai para onde existe desinvestimento que permite que ele retire mais-valia e retorno que permite que se reproduza. Portanto, isto produz depois destruição criativa, que é um termo lindíssimo que os neoliberais gostam de usar e que na vida das pessoas significa despejos e violência simbólica e física, não é? Mas que é um termo lindíssimo.
a cidade vibrante e criativa, essas coisas assim, não é? Richard Florida já fez o meia-culpa. Bom, finalmente, depois há o desafio do financiamento. Para além de toda essa da alavancagem que se pode fazer Há aqui duas coisas que eu acho que se vão discutir no encontro e que já foram tema no primeiro e no segundo encontro. Eu acho que nós estamos sempre a construir um saber importante e aqui coletivo e a aprender mutuamente, que é o desafio do financiamento para as formas alternativas, não especulativas e não mercantis, e o desafio da própria municipalização da habitação, porque, respondendo aqui ao desafio do Jorge, há aqui a questão da municipalização da habitação, que é não unânime, não é? Eu não estaria entre tudo para o Estado Central e tudo para as autarquias, mas quando temos uma Ministra do Trabalho que defende que o desafio da habitação não é um problema do Governo, nós estamos muito mal. Ainda bem que esse mal terminou a curto trecho e que outra coisa, eventualmente, o povo assim sufragará popularmente o que aí virá. Mas nós temos aqui desafios importantes, a questão das competências, quais são as competências das autarquias locais, quais são as competências do Estado Central, quem é que resolve o problema. Percebemos que tem que haver articulação, mas isto é uma questão que eu acho que se deve discutir, não sei se está ausente do programa, mas acho que também se devia discutir porque é importante. Se posso também contestar um momento, porque falamos de acesso à propriedade pública e não privada. Bueno, primeiro, acho que por um tema de democracia, na propriedade pública a pessoa pode julgar um direito constitucional que é o direito ao acesso à habitação acessível, e a propriedade pública é um espaço onde, se a instituição não está a entregar, não sei como dizer isso, se a instituição tem um dever que não está a cumprir, tem o dever de negociar. Em cambio, se estás a negociar em um espaço privado, não vas a ter o mesmo nível de direito. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que houve um tempo em que existia a prática da expropriação, e partindo-se do entendimento de que a propriedade privada podia ter uma função pública. O desinvestimento progressivo no setor público tornou muito difícil para as administrações públicas realizarem expropriações para interesse público. E, além disso, anteriormente, as expropriações eram feitas com base no valor do terreno como não edificável, e hoje em dia expropriar-se pelo preço do mercado, o que torna extremadamente difícil a aplicação dessa ferramenta. Então, ou seja, acho que está bom falar de acesso à propriedade privada, também do ponto de vista do público, que pode expropriar por interesse coletivo. Mas ao dia de hoje é muito difícil de utilizar esta ferramenta, por isso estamos a falar de utilizar aquele patrimônio público que ainda existe e que não está utilizado, e com o aumento da habitação acessível, crea-se um aumento de um Estado democrático na conversa sobre a regulamentação do mercado da habitação. Então, por isso, por o meu entendimento, é fundamental falar do acesso ao patrimônio público ao dia de hoje. Apesar de ter sido uma reflexão e tendo a minha experiência ser na área da reabilitação, nomeadamente grande parte na reabilitação do património privado, dizer o seguinte: numa Câmara como Évora, cujos vistos gold começaram a entrar em 2017, tornaram-se visíveis em 2019 e que ainda bem que acabaram, mas de vos dizer, já lá vou, de vos dizer que os efeitos não acabaram, porque descobriram um país chamado Portugal, que, com todos os defeitos que podemos estar aqui a identificar, tem um Estado Social de Direito, onde a educação, a saúde, a habitação, o que quisermos falar, bem ou mal, estão na nossa Constituição. E todos nós sabemos que estes estrangeiros, quando são entrevistados para uma reportagem bonita na televisão, dizem que descobriram quase o paraíso, que até têm um médico
a 5 ou 10 minutos a pé da sua casa, já que estamos a falar de cidade, 5, 10 minutos, e o médico até é quase gratuito e até lhe pergunta se está bem e a passar bem essa integração. Pois é, mas as pessoas não investiram no nosso Estado Social de Direito com todos os defeitos possíveis e imaginários. Somos nós, todos os dias trabalhamos. Vamos falar sobre o mercado imobiliário e sobre os benefícios fiscais que o Luís falou. No fundo, é quase que, sendo os técnicos dos municípios ou os municípios, ter como sua competência de intervir no mercado e de sensibilizar o mercado. Porque na nossa unidade nós trabalhamos desde uma pessoa em situação de sem-abrigo até uma atividade de investimento. Vocês estão a ver a decalagem de públicos-alvo se começa um dia, ok? Portanto, é impossível, tendo em conta as políticas públicas de habitação, nós chegamos aqui porque politicamente quiseram que a gente chegasse aqui. Combater contra o sistema. E quando digo combater contra o sistema, vou ser muito pragmática. Existe o regime jurídico da reabilitação urbana desde 2007 e 2009. O primeiro parágrafo do espírito da lei termina em habitação digna. Como é que só passado mais de 10 anos, ou 15 ou 20 anos, é que temos políticas de habitação? O regime jurídico da reabilitação urbana, e aqui é que está o mal, é um regime neutro que é utilizado tendo em conta as políticas do governo. Ou seja, entramos numa troika, alguém criou legislação paralela sem ouvir os municípios a dizer que quem adquirisse um imóvel até aos 350 mil euros e se viesse para uma cidade interior ainda tinha a benesse 20% de desconto e tinha acesso a uma atividade de investimento. Estamos a falar do quê? Dos serviços estrangeiros e fronteiras. Por que é que os municípios nunca foram ouvidos sobre estas atividades de investimento? Alguém ouviu? Alguma vez houve aqui alguma sessão em Évora? Alguma vez houve alguma sessão em Lisboa? Alguma vez a Associação Nacional de Municípios fizeram um encontro sobre debater estas questões? É que isto tem impactos territoriais e o primeiro grande impacto é tudo aquilo que nós já sabemos, a especulação. Évora, como disse de manhã o Sr. Presidente, não teve processos de gentrificação, como a gente viu na área metropolitana de Lisboa e do Porto, porque tínhamos o quê? Uma grande bolsa de edifícios degradados e devolutos. Ok? Mas nós sabemos exatamente onde é que essa pressão existiu. E ela existe. Não nos termos como a gente viu nos últimos anos e quando o Luís começa a aparecer a falar de gentrificação, mas quem tivesse um bocadinho de conhecimento sobre a matéria sabia que isto iria chegar a Évora. E chegou. Não nesses moldes, porque alguém diz que acabar nos vistos gold. Mas temos um problema, é que descobriram um paraíso com um Estado Social de Direito e que o estão a destruir. E quem o pagou fomos nós. Porque quem vem com o capital nunca contribuiu para o nosso Estado Social de Direito, ainda bem com benefícios fiscais. Portanto, isto é uma questão, já que estamos aqui a defender novas formas de viver em comunidade. Que defesa é que nós queremos para o nosso Estado Social de Direito tem que ser reforçado. Vamos falar sobre cooperativas. Toda a gente sabe, ou pelo menos vão ver amanhã um bocadinho, a seguir ao 25 de Abril surgiram muitas associações de moradores cá em Évora e algumas delas constituíram-se em cooperativas. E até aos anos 90, Évora teve pelo menos umas 4, 5 cooperativas a construir, portanto, em Évora. Até que eles começaram a entrar no mercado financeiro e, pelas mais diversas razões, algumas faliram e por aí fora. E ainda temos uma cooperativa a funcionar, que tem o orgulho de ser a Cooperativa do Sul, certificada pelo IRU e que constrói, portanto, habitação e continua a construir em Évora. No âmbito do programa Primeiro Direito, as cooperativas de habitação podem entrar e construir habitação para arrendamento. Mas querem? Não, não querem. Não querem construir para arrendamento, querem construir para vender. Portanto, isto é uma questão cultural, como também é uma lógica de mercado. As cooperativas têm acesso a benefícios fiscais. Logo, o IVA é 6% para a construção e são isentas taxas municipais. E até podem ter a possibilidade de serem financiadas pelo IRU ou pela banca. E têm uma série de cooperantes inscritos.
Alguém conhece os cooperantes inscritos? Em que condições é que eles vivem para terem acesso a uma habitação a custos controlados, a venda a custos controlados? É que nós, nos municípios, para uma família ter acesso ao programa Primeiro Direito, ou para ter acesso a uma habitação e arrendamento apoiado ou condicionado, praticamente aquela família tem que entregar a documentação toda e todos os serviços do Estado onde nós vamos buscar financiamento tem que saber aquela família. Mas uma cooperativa dá satisfações a alguém? É que eu já me apercebi que até há cidadãos estrangeiros já compraram casas de cooperativa. E, portanto, isso é que é verdade. Porque tive conhecimento direto. E também estão a ver com benefícios fiscais. Logo o IVA de construção é 6%. As cooperativas já podem entrar na reabilitação. Porquê é que não querem entrar na reabilitação? Porque é que proprietários não constroem, por exemplo, uma cooperativa para reabilitar o seu património. Portanto, quem é que sensibiliza, de certa forma, quem são os detentores deste património para ter uma lógica não especulativa? Quem cabe essas competências? Que recursos é que nós temos? Bom, vêm todos com a carga ideológica em cima. Porque quem tem um edifício só tem direitos, não tem deveres. E os deveres começam logo, podem fazer o que quiserem, é a propriedade privada, e como todos nós sabemos, quando foi no Mais Habitação, tínhamos 2 direitos constitucionais que estavam em paralelo, o direito à propriedade privada e o direito à habitação. Qual deles é que se sobrepõe sobre quem? Há muitas teorias jurídicas, pareceres jurídicos sobre esta matéria. Contudo, temos que nos juntar, temos que ser mais e temos que ser mais a discutir, sensibilizar e mais encontros. Havia mais uma intervenção aqui, não é? Aqui. Ah, Olá, ok. bom dia. Eu chamo-me Inês. Eu venho aqui falar de um caso, pronto, que estou mais perto, mas no sentido de fazer a pergunta direta de como é que vos parece que, lá está, o Estado, as autarquias, etc., podem apoiar nesta lógica das cooperativas, da formação de cooperativas de habitação, sobretudo em propriedade coletiva. Pronto. E venho dar este caso só porque me parece hoje em dia paradigmático de algumas questões. Eu estou a viver num edifício que é de um privado, de pequenos ou médios proprietários, onde uma das possibilidades é formar uma cooperativa de habitação, que é um edifício que tem 20 e tal casas, está em mau estado de conservação, os proprietários não fazem obras, os proprietários ao longo dos últimos 2 anos que eu já habito lá, já subiram as rendas 2, 3 vezes, já duplicaram as rendas, sem fazer obras. As pessoas não têm acesso, pronto, e é isso, e cada vez que pedem obras, basta dizer sim, 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 depois vamos fazer, e isto já não acontece, e pronto. Isto há 2 anos, estão lá a viver pessoas que já há 50 anos que passam por este tipo de situações. E a verdade é que quando falamos da possibilidade de apoio jurídico, de levar à frente um processo judicial de obras coercivas e inclusive outras coisas que sejam, a verdade é que vamos pensar, ok, vamos pedir apoio jurídico. E o deferimento deste apoio jurídico, pronto, é aquilo que é a situação. E já temos pessoas que têm esse pedido deferido, há outras que não podem, e essas que não podem, na verdade, ganham o ordenado mínimo. Portanto, estamos a falar aqui também num certo desajuste do que é o apoio jurídico, ou pelo menos da minha percepção, lá está. E, portanto, o que eu trago aqui hoje é, da percepção que eu tenho, as políticas públicas muitas vezes não chegam às pessoas. E não chegam às pessoas ou porque não existe sequer a sensação das pessoas que têm direito, quase que me parece até que as pessoas, quando pagam os impostos, não sabem que ao estarem a pagar os seus impostos, estão a pagá-los para terem também acesso a todas estas, o acesso ao público, ao Estado, não é? Aquilo que é deles também. E então, para formar esta potencial, lá está, cooperativa de habitação, são vários os passos, onde neste caso, já agora aproveitando a intervenção anterior, é num edifício coletivo, privado, e onde, neste caso, a nossa possível vantagem para adquirir este edifício, para ficar em propriedade coletiva, é a necessidade tão grande de obras por parte dos proprietários em que eles não as querem fazer e quase esta ameaça de um processo judicial que vai ser ainda menos proveitoso do que continuarem a deixar as casas cair. E, portanto, esta é uma evidência, mas para isto significa que há que haver, o Estado, neste caso, pode ajudar este grupo de pessoas
que apesar de viverem num edifício privado, de pequenos médios proprietários, não tenho a certeza, precisam também de apoio. E, neste caso, o ideal seria que o Estado conseguisse fazer este apoio jurídico, não só ter que ir 1, 2, 3, 4 moradores em dias diferentes, levar 30 papéis para fazer este processo, não é? Não sei, é a percepção que tenho. E também as questões depois do financiamento, claro, mas isso seguirá para outro painel. Mas por agora gostava de saber a vossa percepção disto, que outras maneiras é que o Estado pode apoiar neste tipo de processos. Rapidamente, eu esqueci-me de dizer uma coisa há pouco, obrigado Inês pela tua questão. Rapidamente, 20 segundos. O Estado pode, como disse a Luísa, assim, aqui muito arrumada, espetacular, e que nós andamos a dizer também há algum tempo nestes encontros, que é apoiar, quer ao nível da cedência de imobiliário devoluto, quer ao nível de fundiário, portanto, terrenos municipais para novas formas cooperativas e colaborativas de habitar. Mas isso, nós não temos que ir diretamente à expropriação. O Estado tem, no seu ordenamento jurídico, um conjunto de instrumentos que permitem, desde a tomada de posse administrativa, obras coercivas, direito de preferência, regime de comodato, portanto, até à expropriação, que geralmente iriça sempre os pés da sociedade portuguesa, não é? Nós temos um conjunto de mecanismos que podem ser alavancados no sentido de reforçar o papel do Estado para conseguir dominar e regular o privado para o bem comum. Relativamente à segunda questão que fizeste, eu acho que aí tem que ser através do apoio da assessoria técnica e jurídica e até científica, não é? Ou seja, nós sabemos a dificuldade que é a constituição de uma cooperativa. Isso tem que ser feito também com o apoio do Estado, mas também com a organização da sociedade civil, e a rede Coabitar é um excelente exemplo disso. Portanto, garantir que há aqui uma lógica de apoio mútuo, de coletivização e partilha de saber técnico e científico que legitima depois práticas efetivamente alternativas no concreto e, finalmente, depois de aprendizagem colaborativa. É isto. Todos os proprietários, sejam públicos ou privados, são responsáveis pela conservação do seu património. Okay? No âmbito da lei do arrendamento está previsto quando um proprietário não faz obras, o inquilino pode se queixar no município e entra-se num processo de notificação, intimação e até o não cumprimento de uma autoridade pública. Poderá o proprietário, se não fizer as obras, de apanhar uma coima no tribunal que será entregue a uma instituição de solidariedade social. Bom, são processos morosos. Muitas das vezes estas intimações até é quase utilizadas para outros fins e não para os fins aos quais se destinam, que é repor condições dignas de habitação. Muitas vezes em relações conflituosas. Se os municípios têm instrumentos para intervir, têm, desde há muito tempo, são muito poucos os que fazem. Eu até hoje, ao longo destes anos, só assisti a uma tomada de posse administrativa. Todas as outras ficavam em algumas gavetas, ok? São medidas que não são populares. Se eu penso que se deve por aí, é evidente que sim. São muitos os casos, tenho quase a certeza que sim. É um desgaste de relacionamento quando chega-se a uma determinada altura onde toda a gente desiste. Se não devia ser assim, não. Se deviam ser processos mais pedidos, sim. E não vou explicar aqui, mas estou disponível para depois explicar como é que isto se faz legalmente. E geralmente quando se faz alguma coisa, vamos todos para a tribunal, ainda há um processo que de vez em quando sou chamada para ir a tribunal. Si stava a dizer la misma cosa, quando un edificio rappresenta un pericolo alla sicurezza pubblica, supuestamente può essere expropiar de parte del Estado. E ha un caso que estaba mencionando antes de esta ley regional do Lazio en Italia, en que los edificios públicos y privados en más condiciones son identificados para rehabilitación cooperativa. Esta puede ser también una propuesta concreta para desenvolver una ley regional. Eso está inspirado a una
política que se desenvolvió en Berlín en el 1982 para regularizar edificios que estaban ocupados. O programa concreta-se em imóveis devolutos ou abandonados, priorizando localizações centrais. Hace un concurso público para proyecto de autorreabilitación, mas en este caso esta ley, a idea es que sea destinada a, como dice aquí, a personas que son, que são pessoas a baixa renda, que não possuem outros imóveis. Então, a ideia é como criar habitação acessível ou pública. E há um capítulo no livro que estava mencionando antes que fala desta lei especificamente, assim que se queres saber mais, ali está explicado tudo com subsídio direito e como está organizado. Basicamente, o que faz a Câmara Municipal de Roma é identificar os imóveis, fazer um concurso público para cooperativas, que tem que ter algumas características, e depois fazem um empréstimo a juros reduzidos, em que a Câmara Municipal é a garante do empréstimo para as famílias. Os edifícios muitas vezes não são edifícios de habitação, e a ideia, por isso chama-se autorreabilitação, é que as famílias mesmas fazem trabalho de transformação do edifício em habitação, e com esse apoio financeiro do empréstimo podem pagar todas as obras. Ao final do processo, há um custo zero para a administração, e há um novo imóvel, um novo edifício de habitação pública, pero criado por la comunidade. Então, é como supostamente é um win-win policy. Bom dia a todos, Ricardo Carneiro. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, embora isso às vezes seja difícil, mas o mais rápido possível. Eu tenho 50 anos e isto não é uma informação útil, só é útil porque é a idade do 25 de Abril e porque na maioria deste período, desde o 25 de Abril até agora, nós tivemos políticas públicas de habitação que resultaram na omissão de intervenção do Estado na definição da produção de habitação e cederam quase em exclusividade a produção de habitação ao privado. E essa cedência da produção de habitação ao privado foi feita num processo contínuo de degradação das condições que eram aplicáveis ao privado relativamente a essa produção de habitação. Que teve apenas uma consequência positiva no meio destas situações, nesta situação em que vivemos hoje. E a única situação, o único resultado positivo é que nós temos 1,5 milhão a mais de casas, como o Luís colocou, do que famílias, e um superávit de 700 mil casas que não têm qualquer tipo de utilização. Não estamos a falar de segundas habitações, até de alojamentos locais, não estamos a falar nada disso. Podemos depois discutir pontualmente onde é que os alojamentos locais estão, porque a habitação está em todo o lado e está no sítio onde é preciso, senão não era construída pelo privado. Na maior parte das situações. Portanto, a questão é que, seja no quadro do planeamento, seja no quadro da fiscalidade, seja no quadro daquilo que são os mecanismos do Estado aplicáveis à habitação, por exemplo, a expropriação, que antes era feita, por exemplo, pelo preço, pelos valores indicados, patrimoniais indicados para efeitos de IMI e agora pelo valor comercial, portanto, em detrimento da capacidade de intervenção do Estado, criou-se aqui esta situação em que nós temos, de facto, este superávit e eu, pessoalmente, tenho muitas dificuldades em dizer que aquilo que nós precisamos de imediato é de mobilizar património público, que pode, no limite, ser necessário para um conjunto de outras atividades que neste momento se colocam por desenvolvimento societal, por necessidades de espaço para desenvolver um conjunto de atividades ou prestação de um conjunto de serviços e não da mobilização do património privado. Esta é uma questão que queria colocar relativamente a esta questão das políticas de habitação. A segunda questão é que nós temos o artigo 65, que nós normalmente utilizamos para referir que toda a gente tem direito à habitação,
Mas o número 2, eu tenho a ideia que a linha B diz que o Estado pode dar à iniciativa privada a possibilidade de construir, mas subordinado ao interesse geral. E ajustado aos rendimentos das famílias, que era aí que eu ia chegar a seguir. E, portanto, a questão coloca-se de qual é o objetivo, não é, da política de habitação, da política pública de habitação. Qual é o objetivo, por um lado, e a quem é que se destina. Não é? E quando temos, e agora vou dizer um bocadinho de cor, portanto peço desculpa se tiver já números desfasados disto. Quando mais de 50% dos trabalhadores por conta de outrem ganham 1.000 euros por mês, as políticas de habitação devem ser destinadas a essas pessoas. Não é às médias do mercado do capital. É à condição concreta destas pessoas, de onde elas moram e dos serviços que têm disponíveis. E a questão que foi colocada de manhã relativamente à mobilidade é outra camada que se coloca em cima disto. Portanto, eu ia só dar 3 tópicos só para vos pedir comentários. A regulação do mercado, tendo em conta as questões da função social da habitação. A planificação da urbanização, tendo em conta esta questão que coloquei das necessidades, para quem elas são necessárias, tendo em conta que a planificação, não apenas os instrumentos de fiscalidade, mas também os processos de planeamento, podem contribuir para uma produção de uma política urbana e de solos não especulativa. E depois a questão da socialização de mais-valias e a taxação de lucros imobiliários e fundiários especulativos, ou não, já que são todos. Pronto. Eu ia só terminar com uma questão que tem que vir com isto, que é, nestas matérias, há responsabilidades específicas do Governo. Eu tenho alguma dificuldade em falar do Estado, porque as políticas depois têm competências, níveis de competências, e não tendo nós regionalização, há aqui hiatos gigantescos sobre os quais não há sequer controle social sobre a construção das políticas. Mas, ao nível municipal, por exemplo, as questões do ordenamento do território são exclusivas dos municípios, excetuando os PINs, não é? E, portanto, como é que instrumentos é que também da vossa parte podem ser interessantes para produzir esta política não especulativa ao nível municipal? E depois outra coisa que é a construção democrática das políticas, e vou mesmo terminar com isto, que tem que ver com uma questão, que é, normalmente, só participa quem não está na decisão. E nós teremos processos de participação construídos a partir de modelos liberais que colocam ao mesmo nível quem tem um conhecimento técnico, científico e um interesse específico sobre as alterações e as intervenções no território com aqueles que não têm esse conhecimento específico, técnico e científico, mas são aqueles que vão herdar as consequências destas políticas. Portanto, eu julgo que aqui a questão das cooperativas é uma questão muito interessante, mas há uma questão de base ainda mais funda, que é a construção das políticas de construção coletiva assumida, que não é bottom-up nem top-down, é uma construção, é a construção de um conjunto de instrumentos que permitem que a própria decisão sobre a execução e sobre a intervenção seja construída com as próprias populações. Isto exige muito trabalho, mas era esta a questão que vos queria deixar também. Nós estamos a chegar à nossa hora, então vamos dar mais 15 minutinhos. A sugestão é que se façam as próximas 2 intervenções que estão já pedidas e depois que haja uma resposta tentando resumir tudo. Peço que tentem ser sucintos, sem tirar o sumo das vossas questões. Muito bem, obrigado. Eu sou o Manuel Terezo, da FENAS. É claro que não tenho tempo suficiente para reagir à apreciação que a senhora representante da Câmara Municipal de Évora tem sobre as cooperativas de habitação, naturalmente aqui em Évora, não no resto do país. Procurarei ter a oportunidade para falar sobre esse tema na intervenção que farei logo à tarde no painel final. Mas aproveito, digamos, a intervenção que a senhora representante da Câmara de Évora fez a propósito das dificuldades que tem em identificar o património público de Évora e colocá-lo ao serviço
daquilo que é a sua função. E aproveito exatamente isto para dizer que, relativamente àquela intervenção mais pesada que foi feita aqui pelo deputado Pedro Soares, da captação da propriedade privada também para o efeito, e eu queria aqui deixar uma nota que é isto, é que nós temos de ter algum cuidado da forma como tratamos destes assuntos, porque há entidades públicas que, sem recorrer a formas mais disruptivas, mais musculadas, foram ao mercado, negociaram com o mercado habitações para colocar ao serviço da população e não foram capazes de as fazer e continuam a pagar aos donos das casas as rendas que com elas contratualizaram. Portanto, há aqui também que reter que há uma incapacidade muito grande ao nível dos organismos públicos para também contribuírem bem para a resolução destas matérias. Portanto, quando nós queremos ir para soluções mais disruptivas, mais musculadas, temos que perceber se temos no nosso seio, se temos ao nosso serviço entidades capazes de mobilizarem esse património para esse fim. Eu vou tentar só recentrar outra vez no nosso tema e sem querer sobre a questão que a Susana Mourão estava a falar, sobre os instrumentos que se têm de intervenção sobre a propriedade privada e do devolver condições de dignidade habitacional a quem vive em habitação privada. De acordo, são esses instrumentos, alguns deles às vezes são bem perversos e têm sido utilizados muito pelos proprietários para fazer despejos. E, portanto, acho que temos mesmo de ter muita atenção. A questão que estava a pôr, e que eu acho que é fundamental e que nós nos temos debatido, quem pensa nesta questão das cooperativas também, que é o apoio técnico e jurídico para... eu acho que há, sobre as questões de como atuar nessa circunstância, acho que os municípios podem ser um apoio aos cidadãos também, há outras organizações que também o podem fazer, mas sobre o tema... como é que nós podemos procurar mobilizar propriedade pública? Eu concordo um bocadinho aqui com o que o Ricardo estava a dizer. Isto é impossível nós não falarmos sobre todas as questões que estão a pressionar o direito à habitação e, portanto, é natural que todas estas questões venham a lume quando falamos disto. Mas, recentrando na questão das cooperativas, eu volto à minha questão do painel anterior. Nós podemos e tivemos experiências interessantes sobre parcerias entre a administração central e a administração local. Eu, por razões óbvias, não quero falar de Lisboa, porque é onde sou eleita e onde tive responsabilidades e, portanto, acho que falar em causa própria não se faz, mas posso dar o exemplo daquilo que aconteceu em Setúbal, ou que estava em curso em Setúbal e em Gaia, por exemplo. A relação, parceria entre a Câmara Municipal de Gaia, a Câmara Municipal de Setúbal, com a Administração Central, cedência de terrenos identificados, e a Câmara de Setúbal tinha um gabinete técnico de apoio a quem quisesse, e a promoção a quem quisesse, ou já cooperativas formadas, para se robustecer, ou então novas cooperativas que surgissem, na perspectiva das cooperativas de propriedade coletiva, no sentido de apoiar tecnicamente e juridicamente, como parceira na produção desta resposta de forma participada, sempre na esfera pública. Voltamos à questão de, e depois, e o passo a seguir, é evidente que a propriedade pública ajuda em muito, não é, na conta Excel que nós temos que fazer, mas é o passo a seguir, e foi a intervenção que eu fiz no início do nosso encontro, que é como é que dentro deste processo em que vivemos, não havendo banca ética, que passo a seguir é que nós podemos dar. No intervalo estava a falar com a Joana sobre isto. Barcelona foi à banca ética italiana. Que passo é que nós podemos dar, enquanto pensantes e pessoas envolvidas na vontade de não desistir deste outro modelo de viver e de construir comunidade, como é que nós podemos pressionar para que, haja mudança de legislação em Portugal para se possa construir uma banca ética ou possamos aceder a uma banca ética de outros Estados-membros, por exemplo, qual é a função da Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, e do Banco de Fomento, mas eu que entro na Caixa Geral de Depósitos, que é o Banco Público. Não é? E que passo é que nós podemos dar nesse sentido de forçar a que, de facto, possa haver uma parceria com aquilo que é o Banco Público, ainda que o Banco Público haja segundo aquilo que são as regras da banca privada e da banca comercial,
mas é o passo a seguir, não é? A mobilização sim, mas é preciso sempre mais alguma coisa e em última instância até os municípios poderem ser parceiros como garante até de empréstimos, mas volto a dizer, estamos dentro da banca comercial e não tem sido fácil. Confirmo só que sou o próximo agora. Sim? Tentar ser telegráfico mais uma vez. De manhã deixei umas perguntas no ar e, portanto, se conseguissem recordar, pelo menos o Luís, tenho ideia de conseguirá, para tentar responder agora. Eu faço só um comentário, se me permitem, sobre a apresentação, que até gostava muito de poder ficar com cópia, que a amiga de Barcelona trouxe. Peço desculpa não me lembrar do nome. Luísa. E em que queria só... Nós estamos aqui e frequentemente confundimos e chamamos habitação pública, no quadro da União Europeia, dos Estados Europeus, a coisas que não são exatamente aquilo que nós, pelo menos aqui, chamaríamos habitação pública, e em particular aqueles países que têm maior sucesso do ponto de vista da cota de mercado ocupada por habitação que está fora do mercado especulativo. E aí sim, garantidamente. E só para dizer que o papel das cooperativas de habitação, da habitação coletiva, ou da habitação ou do usufruto, são o grosso do parque, da infraestrutura, quer no caso dos Países Baixos, que é muito citado, e também no caso da Dinamarca, aquilo que nós chamamos de dizer que eles têm 50%, 60%, 70% do parque público, não é verdade que seja público, ela é em 99%, é naquilo que nós chamaríamos cooperativo, e portanto, só para dar a esperança e a força de que o modelo cooperativo bem usado é fundamental. Agora é uma coisa que demora muito tempo e nós estamos lá muito longe, já aqui foi dito que mesmo com todo o empenho e investimento nesta fórmula de solução, até do ponto de vista prevista no nosso quadro constitucional, etc., não é... não devemos estar à espera que seja isso que resolva o problema atual ou até em limite ainda desta geração. E nas perguntas que fiz no painel anterior, perguntava aos painelistas anteriores, mas pergunto agora também, como é que se consegue mobilizar tudo aquilo que está a ser especulado sem ter o uso habitacional. E deixo aqui uma sugestão que não fui eu quem inventei, que é onde os sítios que eu conheço no mundo, e nem é só na Europa, onde praticamente não existe parque não utilizado, é onde, e vou tentar ser muito claro naquilo que vou dizer, onde é aplicado um imposto sobre o rendimento de forma progressiva sobre os proprietários desses imóveis, presumindo, e isto são figuras jurídicas que nós temos, presumindo um rendimento estando ele ou não declarado. Ou seja, os proprietários de um apartamento numa determinada zona onde no arrendamento a preços decentes vale 10 euros por metro quadrado por mês, se não apresentarem à autoridade tributária prova do contrato de arrendamento e do valor que pagam, até eventualmente para ter algum incentivo, vão pagar de forma progressiva, ou seja, exponencialmente aumentada, de ano para ano, como se o tivessem arrendado. E só isto, enfim, da minha experiência e estudo ao nível europeu e até mundial, é a forma mais eficaz de impedir a financiarização, ou pelo menos sem que esse património não seja mobilizado para ser usado para aquilo que deve ser usado. E se nós até tivemos, e agora, enfim, recuperando aqui iniciativas da então Secretária de Estado Ana Pinho, e depois recuperadas e atualizadas pela Marina Gonçalves, que espero que ainda cá consiga vir hoje à tarde, dos programas, por exemplo, de apoio, que se começou por chamar de arrendamento apoiado e depois passou a acessível, peço desculpa, o programa de renda acessível, e depois foi atualizado já agora com a Marina para o programa de incentivo ao arrendamento, o nome não é exatamente este, em que se dá, ou seja, desde que os senhorios façam, na prática, simplificando, contratos até de pelo menos 5 anos e apliquem rendas abaixo de um limiar que o programa define e que está, enfim, mais ou menos indexado à média do mercado e, portanto, abaixo, e uma percentagem abaixo, até estão hoje já isentos, ou seja, a receita, o rendimento dessa renda já está hoje absolutamente isento. Portanto, essas pessoas, esses senhorios, pagam 0 de IRS. Esse incentivo existe.
Deixa-me só dizer que isto está já em vigor, creio que há 4 ou 5 anos, e o número de contratos de arrendamento que estão a usufruir desse incentivo, que, repito, é total, é na casa dos 200 contratos de arrendamento no país inteiro. Portanto, isto só para dizer que a realidade desta economia, deste mercado, é que só pelo incentivo não se vai lá. Em Nova Iorque, em Amsterdão, onde funcionou, foi, meu amigo, és proprietário de 3 apartamentos. Não declaras estares a arrendá-lo, ou seja, corremos o risco de estares a especular com ele, portanto, toma lá um IRS sobre o valor de mercado daquilo que seria uma renda aplicável ali. Isso, nestes sítios, transforma enfim, puxou para o uso habitacional, deixou de haver devolutos na prática. E mesmo que se algum investidor estrangeiro, ou estrangeiro ou nacional, algum especulador, isto é nacionalidade aqui é absolutamente indiferente, o quisesse fazer, tinha que ter nas suas contas que ia ter que estar a pagar imposto e, portanto, mais valia pô-lo no mercado de arrendamento. Ok, vou ser muito breve. Primeira pergunta que pode fazer Portugal, mas em concreto. Posso trazer outra vez exemplos. Aquí antes estábamos a analizar eso del tema del acceso a terrenos, edificios o apoyo financiero, el mecanismo de accesibilidad a largo plazo y también el tema del apoyo técnico y organizacional, que es lo que estamos a decir, que sin duda es algo fundamental. Por isso estava a dizer antes que é fundamental para mim, primeiro, o nível de conhecimento do patrimônio público, ou seja, conhecer qual é o patrimônio que está disponível e que pode fazer com isso já é um elemento fundamental. E depois também analisar quando e como existem opções de expropriação, porque também é uma ferramenta da administração pública, ao final. Também ser cooperativa ser reconhecida como um sujeito que pode entrar nas políticas para habitação pública, por lo cual acceder a terrenos como parceiro em políticas públicos-privadas. E isso eu acho que cada estado tem uma peculiaridade e pode desenvolver uma estratégia que é mais forte em um território ou outro, também individuar qual é a particularidade, em particular, do Portugal. Certo é que Portugal, Espanha e Itália têm algumas características parecidas, como o alto nível de propriedades privadas, o pouco investimento no sector público. Una cosa che è importante è entender que estivemos assistendo a una destrucción progresiva do patrimonio público nas últimas décadas y defender este patrimonio público es fundamental para poder ejercer políticas públicas como las de habitación. Y para mí, esta última creación de un listado de propiedades públicas apoyada por el PRR de Unión Europea, qual é a finalidade real disso? Porque parece mais uma finalidade para a valorização do patrimônio público que uma finalidade para o utilizo democrático deste patrimônio público, para a informação, a transparência ao cidadão. Em Itália aconteceu o mesmo, ao princípio de 2000, a União Europeia pediu de fazer um listado de propriedades públicas con oficialmente trasparenza, mas realmente la razionalizzazione del patrimonio pubblico che provocò una grandissima venta del patrimonio pubblico, sempre nella forma di valorizzazione. Então, claro, se o patrimonio disminuye, as possibilidades de fazer política también, por como yo observo eso. Y sobre el ejemplo de Barcelona de cooperativas, acho que é muito interessante, sobretudo em tema de relato, de cuento, de discurso, isso que agora se está a utilizar outra vez muito o discurso da cooperativa, o conceito da cooperativa. Na verdade, ainda são realidades muito pequenas comparado ao mercado da casa mais geral. E, sobretudo, ainda reproduzem sistemas de exclusão social, porque a verdade é que são acessíveis só a uma certa parte da população e não a todo mundo. E acho que isso pode ser cambiado através de um apoio com o setor público, como estava a dizer,
mais que top-down ou bottom-up, uma integração entre ideias desde abaixo e estratégias desde o alto, que significa estratégias econômicas, acesso a terrenos e propriedades públicas e coordenamento técnico e acesso à financiação, basicamente. 20 segundos, rapidamente 30 segundos. A regulação do mercado aqui faz, obviamente, a montante. Não é? O que nós precisamos é de controle de rendas, a meu ver, indexado à subida dos salários e dos rendimentos, incluindo pensões. É um sistema que o Canadá segue e precisamos disso. Mas, ao mesmo tempo, tem que haver oferta pública para compensar o recuo e o reverso que se vai dar no mercado privado e na oferta privada de arrendamento. Isto assusta, não é? Quando se fala de controle de rendas ou regulação do mercado com 40 anos de rendas congeladas, não é? Num mercado 98% eminentemente privado, isto tem efeitos contraditórios. Não é? Depois, no que tu disseste, Ricardo, eu vou responder todos, eu acho que tudo está um bocado sob o chapéu da intervenção do Ricardo, a clarificação em termos de urbanização. Tu sabes melhor disto que nós, eu acho que é os PDMs primeiro, e aproveitando as oportunidades estratégicas da sua revisão, é que não se dê aso à desregulação. Isso viu-se com a revisão do PDM em Lisboa em 2012, que permitiu uma desregulação do uso do solo, permitiu-se construir tudo em todo o lado e muitas das consequências do desordenamento e da especulação que se verificou e até de uma certa disfunção, de uma certa, desculpem a redundância, disfunção funcional, portanto as funções começam a baralhar-se, começam a existir em certos setores da cidade sobre representação e noutros nada, não é? Portanto, essa desregulação vem muito do tipo de uso do solo que se faz em revisão de PDM. Recuperar o pensamento que está subjacente aos planos de pormenor, não é? E toda a estratégia. Recuperar, como disse a Paula bem, isto já se fala em muitos fóruns, há muito, as redes de gabinetes técnicos locais, que são fundamentais e que resolveriam muitos dos problemas que foram aqui levantados. Quanto à questão ainda do planeamento, eu acho que se deve promover o zonamento inclusivo. A Luísa aqui já até apontou diversas linhas concretas, ações concretas para a questão do cooperativismo e não só, do público e social. Portanto, novos projetos imobiliários têm que incluir entre 15% a 20% necessariamente de uma cota para outro tipo de regimes de propriedade que não o privado. Isso é o zonamento inclusivo. E depois o planeamento, no chapéu de tudo isto, há um planeamento mais participativo, com proximidade para com as pessoas, não é? E precisamos, ao nível, por exemplo, da lei do arrendamento, porque é que também não funcionou, Rui? Não funcionou também porque o mercado é desregulado. Desregulado não é no sentido só do controle dos valores, é desregulado porque não existe uma autoridade, e isso é algo que está em todos os manifestos da AIL, por exemplo, não existe uma autoridade. É que até tudo o que nós estamos a fazer, até estarmos aqui neste salão a discutir, é regulado. Há uma entidade qualquer, este salão tem um regulamento. Pois o arrendamento é fundamental em termos sociais e económicos para a qualidade de vida de um povo e não é regulado no sentido, estão a perceber, não é regulado só no sentido dos valores, não é regulado por uma entidade que regula efetivamente as condições de habitabilidade do local arrendado, etc., valores, etc. E há aqui duas medidas que são muito importantes do ponto de vista da lei do arrendamento, tem que ser bastante equilibrada. Muito mais equilibrado, porque andámos numa bipolarização muito maluca nestes últimos 50 anos, até mais, quase século. Andámos sempre numa bipolarização muito ideológica, entre a esquerda a defender o inquilinato e a direita a defender o proprietário. Precisamente, o único programa que, de uma forma inteligente, fazia conciliar os dois direitos, sendo que, no parecer da admissibilidade ao Parlamento, à discussão do projeto de lei do Mais Habitação, estava lá que o direito à habitação, em certos momentos, de acordo com a teoria jurídica, não sou dessa área, mas tem que se submeter ao direito à propriedade, precisamente era o Mais Habitação. Por isso é que lhe chamavam um programa de terceira via, porque era um programa que tinha uma camada mais liberalizante pronto, liberal, até no sentido de apoio e benefício, mas complementando depois com uma intervenção mais musculada e intervencionista. E isso foi deixado de cair numa oportunidade importante. Precisamente, algumas das coisas alguns resquícios de Mais Habitação estão, a meu ver, ainda tenho que estudar isso, a ter efeitos
aquilo que o PSD não destruiu do Mais Habitação está a ter efeitos ainda no mercado de habitação, no sentido positivo. Isto, o resultado do Mais Habitação, naturalmente. E uma justiça fiscal, ao nível do arrendamento tem que haver justiça fiscal. Os pequenos proprietários pagam, a carga fiscal é igual para todos. E, no entanto, há senhorias que praticam valores completamente diferentes. Portanto, das duas uma, a carga fiscal tem que ser, das duas não, as duas, de preferência, tem que ser gradativa em função de 2 critérios. O Mais Habitação tinha um deles, o primeiro que eu vou dizer, que é a durabilidade do contrato. Eu parece que estou aqui a fazer promoção do Mais Habitação. Mas, apreciava, pronto. Apreciava. Temos a durabilidade dos contratos e a diminuição de carga fiscal em função da durabilidade, o que trazia estabilidade. Por outro lado, uma coisa que faltava e que devia ser, que é também algo que se pugna muito, tal e o nosso secretário-geral da AIL, pugna-se muito por isso, é o valor, a carga fiscal ser em função do valor de renda praticado por metro quadrado. Porque, de facto, a diferença é muito grande. Quer dizer, isto ajudava, não é? E ter uma entidade que efetivamente regulasse. Há muito tempo que se defende também a criação de uma plataforma, uma espécie de registro nacional do arrendamento, onde toda a oferta estivesse disponível, de forma, desculpem-me os mais credistas e tal, de forma a tornar o mercado mais transparente. São pequenos passos. Entre ir de um espectro de uma desregulação total a uma hiperregularização, e estou ali com o Terezo nisso, perfeitamente. Portanto, há aqui um conjunto de passos entre um Estado profundamente musculado e intervencionista até um Estado social-democrata que consiga ao longo das décadas progredir num sentido mais progressista desta coisa, há uma série de medidas, está previsto. Meus queridos, está tudo na Lei de Bases da Habitação. Regulamente-se a Lei de Bases da Habitação. É o documento mais completo. Está lá tudo. Está lá tudo. Já agora tenho que responder, não é? Senão fico mal aqui na figura. Eu, quando falei há pouco das cooperativas, que fique claro, existem muitos modelos de cooperativas e a seguir ao 25 de Abril houveram vários modelos, e se formos analisar norte a sul do país, completamente diferentes, bem-sucedidos, outros menos bem-sucedidos. E todos aprendemos com isso. O que é certo é que temos problemas habitacionais, mas são de ordem diferente. Antes tínhamos um déficit de habitação, neste momento nós temos um excesso de habitação. Ou seja, habitação que tem que estar disponibilizada e cujo problema não é pela construção, mas sim pela reabilitação. E neste contexto as políticas foram alterando, nomeadamente não só alteraram o regime das cooperativas, que antes era só para construção e para venda, e neste momento já é permitido, portanto, para a reabilitação e para o arrendamento. O que é certo é que nós temos que sensibilizar imenso e, por outro lado, temos que serem criadas novas cooperativas. Okay? Porque Évora já teve 4 e neste momento só tem uma. Eu acho que até houve 6. Porque, entretanto, algumas... portanto, chegamos ali aos anos 90... a partir do momento que o Código das Expropriações foi alterado, o município deixou de ter capacidade financeira de disponibilizar terreno para a construção, portanto, de habitação. Amanhã vão ver um exemplo disso, como é que é possível, através de terrenos municipais e privados, ser construída a habitação a custos controlados e termos lá a habitação que foi vendida, se foi vendida a custos controlados para quem quis adquirir, e quem também adquiriu com direito, ou seja, com direito de superfície, portanto, aquele terreno ainda está na propriedade, portanto, do município. E como é que num bairro teve várias gerações de construção e teve vários modelos, portanto, aplicados. É certo é que nós temos que tentar haver mais campanhas de sensibilização em momentos desta natureza para até se discutir que modelos nós queremos para as cooperativas. Não é? E a partir daí definir, portanto, financiamentos e ajustá-los. Por outro lado, se é possível nós intervirmos na regulação do mercado, já foram tentados a questão da penalização de IMI e por aí fora, as zonas de pressão urbanística, ainda permite ir mais longe. Não é suficiente, segundo a minha perspectiva. Contudo, ao nível também de mais habitação, já é possível, no âmbito de novos loteamentos com determinada área, haver cedências, não só para equipamentos de espaço público, como também para a habitação a custos controlados, e, portanto, aqui também já permite, seja aos municípios diretamente, ou entregues através de uma cooperativa, ou até
pelo próprio promotor que está a construir, haver habitação, portanto, a custo controlado, seja para venda, seja para arrendamento, mas é como digo, o mercado é muito rápido, o sistema, e quando digo o sistema, nomeadamente o público, demora muito tempo a implementar e a reagir. Os agentes imobiliários são mais do que os técnicos municipais. E, portanto, o IRU só há um, e acho que tem 2 sedes, uma no Porto e outra em Lisboa. Os agentes imobiliários existem em todo o país. Portanto, é impossível, por isso que o IRU arrebentou, e quem diz o IRU diz os serviços públicos, digamos assim, desde as finanças aos municipais. É só isso. Muito obrigada por todas as contribuições. Vamos tentar retomar na mesma às 3 da tarde e vai haver a visita ao salão que estava programada para de manhã. Se alguém estiver interessado, vamos começar às 2h45 na entrada. Obrigada.